poderoso Deus. O ano de 2003 teve na indústria cinematográfica uma característica bastante curiosa. Foi o ano em que, depois de muitos anos, uma comédia foi o filme mais assistido em todo o mundo. O nome do filme, você certamente deve recordar, o nome do filme era Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Uma comédia hilária. A história de como um repórter, um jornalista fracassado, revoltado pelas faltas de oportunidade
que a sua empresa lhe oferecia. No momento de um dia ruim, ao final de um dia cheio de atropelos, se dirige para Deus e questiona por que que na vida dele tudo estava dando errado. Ainda que de um modo um pouco além do que seria conveniente, um tanto quanto irreverente, aparece em dado momento Deus personificado para ele na figura de Morgan Freeman, um ator negro, e obviamente que havia uma mensagem nisso. E aquele ator que simbolizava naquele filme Deus, chega para aquele repórter e diz que está tirando férias, e que o deixaria a partir de então, pelo tempo de férias, responsável como o Todo-Poderoso no universo. Esse enredo inusitado, esse roteiro esquisito, se torna hilário cada dia que passa, porque o sujeito aproveita que agora tem todo o poder para atender a todos os seus caprichos pessoais. Um dos quais, e o principal, seria fazer a mulher que ele ama, enfim, apaixonar-se por ele. Uma das cenas mais engraçadas é quando começa a chegar via computador para ele uma enormidade, uma imensidão de pedidos de oração que começam a ser processados e ele mal dá conta de vê-los na tela do computador. Você deve lembrar, se você assistiu, da cena. E então ele começa pacientemente a responder cada um deles, pensando o que seria melhor para aquele pedido específico. Mas chega um ponto em que a velocidade é tão grande que ele simplesmente aperta a tecla de sim, e então responde sim para tudo o que está sendo pedido ali. E o mundo vira um caos. Porque o sim de um atrapalharia o sim do outro, e aquilo que deveria ser não se torna sim, e ele está muito pouco ligando, desde que todos fiquem satisfeitos. Esse filme, ainda que irreverente, como eu falei, tem uma série de lições. Uma delas é a maneira como a gente percebe o poder e a intervenção de Deus na nossa vida. Nós cremos, diga-se de passagem, a priori, que Deus é o Todo-Poderoso. Em hebraico, El Shaddai. Em grego, Theos Pantocrator, o Deus que tudo pode. Nós cremos que Ele não é um Deus que criou todas as coisas e as abandonou à sua própria sorte. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós cremos no Deus que intervém, e intervém com poder. A grande pergunta é, como é que Ele intervém? Eu creio que uma das maneiras da gente entender como Deus deseja, como Deus pode, como Deus quer intervir em sua vida, é ver como Ele já o fez no passado. Os grandes e poderosos atos e feitos de Deus no passado. Aqueles momentos e episódios
no coração do mar, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, e a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Mas tu sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai contínuo, não são comuns, porque nada de Deus pode ser chamado de comum.
são naquela ou estão naquela categoria da provisão de Deus, da providência de Deus. Mas aqui nós estamos falando de algo extraordinário. O que seria ordinário seria contar que Deus vai sempre nos abençoar, nos proteger, prover, guiar e cuidar da nossa vida. Porque Ele é um Deus imanente, um Deus que se faz presente na sua criação. Ele cria e, segundo a palavra dele, Ele mantém todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele não é um Deus omisso, Ele não é um Deus insensível, Ele não é um Deus indiferente. Ele ouve orações, Ele inclina o seu ouvido para aquilo que o seu povo fala para Ele, Ele se volta na direção do seu povo, Ele é um Deus presente. A maior manifestação da presença de Deus se dá quando Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, se faz presente. Ele não apenas envia a sua palavra, Ele não apenas envia os seus profetas, Ele não apenas envia os seus porta-vozes, mas Ele se faz presente. Ele esvazia-se de si mesmo, toma forma de homem, forma de servo, é obediente, sofre, se torna gente como a gente. O nosso suor também passa a ser o dele, a nossa dor também é sentida por ele, as pedras do caminho doem também nos pés dele, e ele o faz por amor para se fazer presente, ele se torna um de nós. Essa é a maior manifestação da presença abençoadora, da presença imanente de Deus entre nós. Deus é um Deus presente. Porém, há momentos na nossa vida em que se faz necessário que Deus não apenas manifeste a sua providência. Há momentos na nossa vida em que Deus é necessário que Ele se faça extraordinário. Alguns definem milagres como as grandes intervenções de Deus, quando Ele penetra, Ele fere a ordem natural da sua providência e se manifesta de maneira extraordinária. Deus faz milagres. Ontem Ele fez, hoje Ele faz, e Ele continuamente fará, pelo simples fato que Ele é um Deus que intervém. Ele não é um Deus apenas do ordinário, se poderíamos falar da sua providência nesses termos, mas Ele é um Deus do extraordinário. Ele ouve a sua oração simples, pedindo o pão nosso de cada dia a cada dia. Mas Ele também pede, e também ouve quando nós pedimos um ato extraordinário da sua graça, do seu poder. Mas Ele não o faz como Jim Carrey faz no filme. Ele não o faz movido por sentimentos de vaidade, de exibicionismo. Deus não é alguém que, tomado por sentimentos humanos, age porque quer aparecer. Age por outras razões que não sejam a glória do seu nome e o bem daqueles por quem Ele intervém. Nesse texto nós conseguimos compreender isso. Se você olhar direitinho as palavras, e obviamente não espere que numa poesia hebraica você encontre rima, isso aqui é um cântico, é uma poesia, mas não na poesia hebraica, onde o ar não combina sonoramente com o outro ar do final da outra frase, nem o er com o er, nem o ir com o ir, e assim por diante. Poesia hebraica é caracterizada por ideias que vão se repetindo ao longo do texto, e que vão se repetindo de maneira cumulativa, de modo que a mesma verdade é vista de um ângulo, como também de outro, e de outro, e de outro, de modo que você, ao